Depois de contratar o zagueiro Guillermo Maripán, o Inter também tem que fazer saídas no elenco. E 2 jogadores voltam a ser assunto no noticiário colorado, com desdobramentos de interessados. Borré, que está chamando a atenção de um novo mercado, com o qual ele já traça inclusive um plano de vida, e Alan Rodrigues, que conversou com o técnico do Nacional do Uruguai, que segue interessado no volante do Inter. Além disso, ainda sobre uruguaios, Rocher volta a ligar um alerta no Inter. Afinal, a situação de Muslera falhando no gol da equipe uruguaia pode mudar o panorama do goleiro do Inter? Esse é o Diário do Inter, KTO, aqui no canal A Dupla, nesse domingo, 21 de junho de 2026. Fala, gente! Não se esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e não fica maluco, tá? Eu, Bruno Flores, estou aqui hoje para substituir o Taigor Jank e te trazer todas as informações do Internacional nesse diário. E o Inter, eu começo falando aqui sobre a questão do mercado de transferências. O Inter fechou a contratação do zagueiro Guillermo Maripán, mas tem várias movimentações de saída que o Internacional precisa fazer e já deixou isso muito claro, né, publicamente, que essas negociações precisam ocorrer. Uma delas, por exemplo, é a situação do Alan Rodrigues. Esse é um jogador que já conversou com o técnico Paulo Pesolano, e aqui vai uma primeira informação. Ele ouviu do treinador do Inter que ele não está nos planos para o restante da temporada. O técnico já deixou muito claro que hoje, se o Alan Rodrigues quiser jogar mais, precisa sair do Inter. Porém, a informação do colega Lucas Colar é de que o técnico do Nacional do Uruguai, Jorge Bava, acabou ligando para o Alan Rodrigues, entrou em contato direto com o jogador do Inter para tentar fazer uma proposta, para fazer algum tipo de aproximação. Afinal, a negociação feita entre Nacional e Inter, ela teve um acordo para que o Alan Rodrigues fosse emprestado. Mas foi o jogador quem não quis ir de volta para o seu país. A questão aqui é que a entrada do técnico do Nacional seria justamente para tentar destravar isso, mas o efeito não foi esse. Segundo o Colar, a negociação, a conversa tomou um rumo em que o Alan Rodrigues agradeceu o contato do técnico do Nacional e disse que não pretende se transferir porque quer continuar no Inter e quer buscar o seu espaço aqui em Porto Alegre. Pois, além disso, a informação que existe nos bastidores é de que o Alan Rodrigues entendia que voltar para o Uruguai neste momento seria dar não um, mas 2 passos atrás na carreira. Se não, vejamos, ele sai do futebol uruguaio, vai para uma liga mais competitiva e que paga mais, que é a Liga Argentina, e depois dá outro passo nesse sentido. Vem para o Brasil, onde é uma liga mais competitiva, que paga mais, dá mais projeção hoje dentro da América do Sul. E aí, ao invés de, por exemplo, voltar ao futebol argentino, ele voltaria direto para o uruguaio, lá para a parte de baixo da pirâmide, nesse caso, nesse exemplo aqui. E é isso que o Alan Rodrigues não quer fazer agora. Tem toda uma janela pela frente e ele ainda acredita que possa receber propostas melhores, para aí sim deixar o Inter. Se não, ele acredita sim que pode buscar o seu espaço. Mas repito, o técnico Paulo Pesolano já disse ao jogador que hoje o melhor é que ele busque espaço para jogar mais em outro clube e que ele não está 100% nos planos para o restante dessa temporada. O Inter pagou 4 milhões de dólares no ano passado para comprar esse jogador e hoje já deve fazer o negócio por empréstimo pela falta de compradores no momento. Bom, vamos falar de outro jogador que pode deixar o Internacional, que é o Borré. O Borré, ele, vocês já sabem, ele está com o ciclo basicamente encerrado no Inter. Há quem diga ainda que ele pode, quem sabe, se recuperar, mas a maior parte do ambiente do Inter, das pessoas com quem a gente conversa, decretou que muito provavelmente o Borré não fica. E isso já tinha sido desenhado nos bastidores antes da Copa do Mundo, antes inclusive de o Borré receber a notícia de que não estava convocado. A questão, nesse caso, é que as propostas do segundo semestre até então ainda não agradaram. A ver se os 2 próximos interessados, eles apresentarão algum tipo de proposta que seduza o Internacional ou então, especialmente, o Borré, e tem um detalhe sobre isso. O Columbus Crew
e também o Philadelphia Union, dois clubes dos Estados Unidos, da Major League Soccer, abriram conversas, iniciaram contatos pelo Borré, com os empresários do jogador. Não é ainda uma proposta oficial na mesa do Inter, mas isso pode vir a ser. E é aí que o Inter fica de olho na situação. Por quê? Para o Internacional, o ideal é vender o atleta, mas também o Inter sabe que, se ele permanecer aqui, mesmo que a proposta que chegue para o Inter não seja aquela dos sonhos, que talvez não seja aqueles 6 milhões e meio de dólares que chegaram do futebol mexicano no início da temporada, o Inter tem que fazer um negócio porque precisa abrir espaço na folha. E esse é um jogador que consome bastante da folha do Internacional neste momento. Mas a questão é que até então, até essa pausa no calendário, o Borré não trabalhava ainda com a ideia, neste momento, de se transferir para o futebol dos Estados Unidos. Ele até pensa em jogar lá, mas em ainda fazer um outro contrato que seja mais competitivo antes de rumar para a Liga dos Estados Unidos. E é isso que pode pesar para que, se chegue uma proposta do Columbus Crew ou então do Philadelphia Union, o Borré não saia. Existe essa possibilidade. Vamos ver como é que isso se desenrola nos próximos dias. O River Plate novamente tem falado sobre o nome do Borré. O River está tentando fechar um centroavante que é o Lucas Beltrán, da Fiorentina, que está emprestado. O negócio ainda não está 100% fechado e é por isso que o Borré surge como uma alternativa, pelo menos. O nome já esteve bem mais quente do que nesse momento, em que o Borré vira basicamente um plano B para a equipe do técnico Eduardo Cudê. Bom, para a gente fechar, falando, olha só, também sobre gringos, né? Porque tem uma repercussão importante sobre a situação do Sérgio Rocher. O Muslera, de novo, acabou falhando, né, no jogo da seleção uruguaia contra Cabo Verde, nos 2 gols, e para muita gente ele falhou nos 4 gols do Uruguai sofridos nessa edição da Copa do Mundo. Inclusive, o SofaScore fez um levantamento de que o Muslera é o único goleiro desde 1966 que teve 4 lances que foram erros que resultaram em gols numa edição de Copa do Mundo. Então seria um recorde negativo atingido por ele. Dentro desse cenário, muita gente se pergunta, o Rocher tem chance? Será que o Rocher pode virar o titular? Será que isso pode fazer com que ele ganhe posição e aí volte toda aquela história que o Inter colocava a esperança, né, de olha, o Rocher vai ser titular, vai se valorizar na Copa do Mundo? Até então, isso não acontece como um movimento. Eu acompanhei vários colegas repórteres uruguaios logo após o jogo e vi basicamente um jornalista apenas do Uruguai criticando a atuação do Muslera e dizendo que ele não pode jogar, por exemplo, contra a Espanha no jogo decisivo. Até então, não existe nenhuma informação, nenhum movimento, nenhum pedido da imprensa, por exemplo, para que o Rocher assuma a titularidade contra a Espanha. Bora falar de KTO para fechar esse vídeo aqui, para fechar esse conteúdo especial. A segunda-feira tem vários jogos importantes, especialmente, né, porque tem Messi, tem Mbappé e tem Haaland em campo. Então a dica para os odões, né, dos jogos da Argentina, da França e da Noruega. Tem odds, por exemplo, para a Noruega vencer o Senegal e para o Haaland marcar gol, 2,85. Tô vendo uma outra odd aqui, ó. A França vence o primeiro tempo do jogo contra o Iraque e o primeiro gol do jogo é marcado pelo Mbappé, 3,25 nessa odd. E uma especial, obviamente, do Messi. Messi e Lautaro Martínez marcam na vitória da Argentina contra a Áustria. Só precisa sair 2 gols deles, né? Não precisa necessariamente da vitória. Seriam os 2 gols, um do Messi e um do Lautaro Martínez, pelo menos já paga 5,80 em Argentina e Áustria lá na KTO. Chegou até aqui, já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Corre no meu canal também, né? Já tá terminando o vídeo aqui, depois de dar mais uma zapeada nos vídeos da dupla aqui. Repórter Bruno Flores, dá essa moral aí. Valeu!